Bora, nação, para as notícias do Flamengo no nosso canal, analisando aqui a imprensa esportiva, trazendo informações importantes do Mengão. Arturo Vidal não pertence mais ao elenco do Flamengo. Ele foi contratado nesse momento pelo Atlético Paranaense. Notícia importante e urgente nesse momento. Vamos aqui analisar isso no nosso canal e também sobre a lesão do Bruno Henrique, que está preocupando o Flamengo. E também sobre a repercussão do pênalti em cima do Everton Ribeiro, que não foi marcado e se está movimentando o mercado da bola, e também a possibilidade dos novos reforços no Flamengo, que inclusive o Flamengo fez a primeira proposta pelo Claudinho, hein? Agora é proposta oficial. Vamos ver o que o Zenit vai responder. Vamos pro vídeo de hoje, mas antes já chega explodindo o dedo no like, me ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, não pertence ao canal Meu Mengão React, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte do nosso canal, porque aqui todos os dias é notícia e informações do Flamengo, e aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Cresce esse vídeo, o canal ESPN, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. A gente vai falar de gente chegando ao Flamengo, mas também de quem está saindo. Números de Vidal com a camisa do Flamengo: 51 jogos, 24 como titular, um aproveitamento de 63,4%, 2 títulos, 2 gols e 3 assistências. E por que falar de Vidal? Notícia fresquinha. Está acertado com o Atlético Paranaense. Novo reforço do Furacão, Arturo Vidal, saindo do Flamengo e indo para o Atlético. Você já confere lá no nosso site espn.com.br todas as informações para você dessa chegada de Vidal ao Furacão. Né? Sim, numa segunda tarde. Vamos surpreendidos. Essa é a informação. E o Pedro Henrique Torres chegando aqui também ao nosso Sport Center para comentar essa situação do Vidal e depois falar um pouquinho de mais novidades chegando ao Flamengo. Tudo bem, Pedro? Um beijo para você, bem-vindo. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você aí, abraço ao Renato, todos os amigos do Sport Center. Pois é, a gente estava preparadinho aqui para falar sobre a chegada do Alan, né? Agora apresentado oficialmente nessa segunda-feira e tudo mais lá no Ninho do Urubu. Mas teve essa notícia agora, até os companheiros do GE deram, e de fato o Vidal está de malas prontas para Curitiba. Todo mundo vai para Curitiba amanhã acompanhar o Flamengo vai para Curitiba, mas o Vidal vai para lá e vai ficar, porque acertou assim a saída do Flamengo. O Vidal, um experiente jogador, 36 anos, já não vinha sendo muito utilizado pelo Sampaoli, cada vez menos, né? Teve um probleminha ali, uma torção recente de tornozelo também, ficou um tempo fora, mas os indicativos eram bem claros, assim, que ele não seria. Ainda mais com a chegada do Alan agora, o Pulgar muito bem, quer dizer, o Thiago Maia sendo utilizado, então ficou cada vez com menos espaço o Vidal. Então, é experiente, sabe muito bem, cansou de dizer que vinha para conquistar a Libertadores, conseguiu, então meio que missão cumprida mesmo. E já hoje de manhã, no início da tarde, na verdade, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, dizia que o Vidal é experiente, mas fica um incômodo de não jogar e tudo mais. Era uma situação já meio encaminhada de fim de casamento mesmo. Então o Flamengo resolve essa situação e até um alívio assim na folha salarial, porque o Vidal tinha contrato até o fim do ano. Então era um peso muito grande, um dos maiores salários ali, bem no topo mesmo da folha salarial do Flamengo. Bom, dito isto, chegou o Alan, camisa 21, uma homenagem ao Lucas Leiva, que até se aposentou esse ano, foi companheiro dele, apresentou o mundo do futebol europeu para ele lá no Liverpool. Ele ficou até assim emocionado falando do Lucas Leiva, que foi um jogador que ajudou bastante ele. Então ele falou demais sobre o Lucas Leiva e por isso vai utilizar a camisa 21 no Flamengo em homenagem a ele. O Alan falou bastante também sobre a alegria de chegar ao Flamengo, virou até meme, né? Sempre sorridente, muito sorridente, o sorriso escancarado dele ao chegar ao Ninho do Urubu. Está preparado, relacionado, vai para o jogo nesta quarta-feira em Curitiba e falou um pouquinho sobre essa relação com o Sampaoli. Afinal, jogou com ele no Atlético e o Sampaoli ficava ligando para ele, conversando, convencendo a ele vir logo para o Flamengo. A gente acompanha o Alan agora falando sobre isso. Cara, é um treinador que eu admiro muito, né? Tive a possibilidade de trabalhar com ele em 2020 e me ensinou muito, aprendi muito com ele.
E tá tendo a oportunidade de trabalhar de novo, tá sendo espetacular. E sou fã dele, eu não tenho o que falar. Eu defendo quando fala mal, se alguém falar mal eu vou defender. Mas vim pra somar, cara. Ele sabe do meu potencial, eu sei o que eu posso oferecer pra ele. E eu acho que vai ser uma combinação boa, São Paulo e Allen, Flamengo e todo o time. Sim, a gente teve alguns contatos, sim. Ele ligava perguntando como que tava a lesão, parte física que eu tava fazendo, né? E vocês conhecem São Paulo, e São Paulo é acelerado, aí teve um dia que ele ligou e falou, e aí, não vai vir? Eu falei, vou. Ele falou, então pega um avião e vem embora e daqui a gente resolve tudo. Eu falei, não, calma, vai dar certo, espera um pouquinho que vai dar certo. E foi o que aconteceu e a gente tá feliz demais. Tá então o Alan falando sobre essa sua chegada ao Flamengo, agora treinou bastante em 2 períodos na última semana, tá bem, ele que não joga desde março por conta de uma lesão que ele teve ali na coluna e tudo mais, falou que foi uma lesão até grave, mas complicada, mas está totalmente recuperado, pronto para a estreia. Não podia ser diferente, foi assunto lá no Flamengo essa questão, esse episódio muito infeliz que aconteceu no fim de semana no Allianz Parque, a morte de uma torcedora, enfim, muito lamentado também. O Flamengo divulgou uma nota nas suas redes sociais se solidarizando com a família, cobrando investigação, punição aos responsáveis sobre esse assunto. E o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, foi perguntado sobre isso, aí foi informado que o Flamengo tinha divulgado uma nota, ele nem sabia exatamente qual tinha sido essa nota, mas ele falou, não, eu quero me pronunciar. Aí ele falou um pouquinho também sobre esse tema e a gente ouve agora. É lamentável, uma tragédia, mas eu acho que vai precisar acontecer tragédias ainda maiores para se ter uma mudança de lei em que se resguarde também dirigentes, também torcedores. Em situações dessa, menina vai, tá assistindo seu jogo, compra o ingresso, tá dentro de todos os processos ali, toda a situação de segurança que é previsto, né? E mesmo assim acontece uma situação dessa. Assim, é lamentável, a gente fica muito triste. Espero que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo resolva, investigue e que o culpado, seja lá quem for, seja torcedor do Flamengo, torcedor do Palmeiras, ou seja lá quem for, que pague pelo que fez. Tá, então o Braz falando sobre essa situação. Na coletiva também, o Bruno Spindel, o diretor de futebol, fez um pronunciamento forte contra a arbitragem, enfim, segue a questão de bastidores ali sempre muito forte, aqui até a gente entende que acirra bastante os ânimos nessa questão. Para fechar, Glaucio, esse pacotão, o Flamengo informou hoje que o Bruno Henrique teve um estiramento dos ligamentos ali do joelho esquerdo, tornozelo, depois de sofrer entorse, tanto no joelho quanto no tornozelo esquerdo. E aí ele vai ficar, o prazo, pelo que a gente apurou, de 3 a 4 semanas afastado do tratamento. Com fisioterapia, mas pela imagem parecia algo até pior. Inicialmente o Flamengo achava que era só um susto ali, mas fez os exames e aí de fato teve um probleminha, um estiramento no ligamento. Fica esse tempo afastado, deve perder até o primeiro jogo das oitavas de final contra o Olímpia da Libertadores, né? Então um desfalque problemático aí para o São Paulo, já que vinha muito bem o Bruno Henrique e arrematando Claudinho. O Flamengo ainda busca acordo com esse jogador, fez ali uma oferta de em torno de 15 milhões de euros para chegar com bônus e tudo mais a 15 milhões, os russos disseram não, o Flamengo ainda tenta esse jogador, sabe que precisa de paciência para conseguir o Claudinho. Gláucia. Pedro, muito obrigada por todas as informações, boa sequência de trabalho aí para você. Vidal, minha gente, no Atlético Paranaense. Será que ele vai pegar uma carona nesse voo mesmo do Flamengo? Já fica por lá, né? Já estava constando, acho que essa passagem não, né? Não estava sendo usada, mas... Uma troca de camisa só. Escuta, não posso pegar uma caroninha? Acho que é isso. Vai com a delegação, já manda a mudança. Chamou atenção, né? Porque foi no meio do programa, não teve burburinho nenhum antes disso. Muito se falava dele voltando para o Chile. Enfim, acho que pro Flamengo, ótimo. Porque... você se livra de um salário que creio eu que não seja dos menores do elenco, de um jogador que não vem tendo tantos minutos até por conta da concorrência, né? Tem muito jogador na mesma posição, tem os meninos aparecendo, o Vitor Hugo, enfim.
Acho que pro Flamengo, uma boa se desvencilhar desse problema, porque ele começou também a dar enrosco, com livezinha. O Vidal foi aquele crush que você sempre quis, que você sempre tentou a vida inteira, mas aí quando acontece... Não acontece. Foi legalzinho, mas foi bom enquanto durou. Acho que ele foi importante em algum minuto ali na rotação do elenco. Mas eu, pessoalmente, não tinha uma expectativa dele ser o Vidal que ele foi, por onde ele passou, porque ele, sim, foi um dos melhores jogadores da posição no mundo por muito tempo. Vida que segue. O Atlético Paranaense eu achei um pouco estranho. Um jogador que já não está entregando muito, já tem uma idade avançada. Vamos ver como é que vai ser lá na Arena da Baixada. No mínimo arriscado, né? De você contratar um jogador que já dava ruído. Ele chega, é um jogador importante, ainda que tem essa questão de idade, não rendeu aquilo que se esperava, até porque a idade também não deixaria, mas estou curiosa. Agora eu confesso que eu estou muito mais curiosa do que qualquer outra coisa, viu, Glaucio? Não havia, lógico, essa ilusão de que fosse o Vidal do auge de seleção chilena e de tudo mais, né? Já nessa reta final de carreira. Mas, enfim, tá aí agora como reforço no Atlético Paranaense para a gente observar. E o Alan chegando ao Flamengo, Nath. Mais um reforço já apresentado. Esse eu acho que chega para ser titular. Olhando para o que tem, Thiago Maia não está tão bem assim, o Pulgar jogando bem, mas a gente está falando de um processo defensivo, de recomposição do Flamengo que tem tido dificuldades. Em alguns jogos tem tido dificuldades. Ele é um reforço que eu acredito que chega para segurar a bronca ali, para ajudar nessa composição defensiva principalmente. Rei, o que a gente tem aí na análise, hein, nesta partida de Palmeiras e Flamengo no fim de semana? Falar de bola um pouco, né? Infelizmente a gente, na segunda-feira, triste, mas teve um jogo que foi um bom jogo e aqui eu trouxe lances, né? Com gols dos dois times, também com outros tipos de lance, mostrando o que foi um pouco da característica do jogo em termos estratégicos, em termos do que cada treinador pensou. Primeiro, o Palmeiras mostrando muito do que é o forte desse Palmeiras, né? De um time vertical, com ataques rápidos, de um time que é muito estimulado a jogar para frente, a buscar sempre avançar o campo o mais rápido possível. Vamos lá, tipo de câmera que a gente gosta, o Allianz, inclusive, agradecer sempre o Cinegra aqui, que aumenta bastante e afasta para a gente ver taticamente melhor o jogo, a imagem mais aberta. E aqui no primeiro lance a gente já vê um comportamento muito claro nos zagueiros do Palmeiras. Recebeu com espaço, avança, conduz a bola, faz o jogo para frente. O Luan recebe, levanta a cabeça e vê que neste momento ele não tem opção entre linhas. Ele tem aqui o Gerson fechando muito bem o passe no Arthur, aqui o Mike bem espetado. É legal a gente ver no Palmeiras essa amplitude, né? Como o time tem aberto muito campo. Aí o Luan faz o certo. Baixou, não deu certo, dá no menino. Agora sim, aqui, o Cebolinha fica na dúvida entre fechar por fora ou por dentro. Para mim não tem que ter dúvida. Você fecha por dentro, a bola entrar por fora é menos arriscado. Então tinha que ter fechado esse passe. E agora o menino faz o trabalho que aí sim, a gente fala, o entre linhas, né? Você pega entre as duas linhas, acha o Arthur. Aqui tem uma situação do lateral aqui, não sei se eu vou, se eu fico, se eu pego ali, se eu cubro o meu espaço. E aqui desarma todo o time do Flamengo. Acelera, bola rápida já para o Mike. Todo mundo, é o que a gente falou, da amplitude, mas todo mundo pisando e afunilando. Olha o movimento do Dudu, como é importante o extremo do lado oposto da jogada. Pisar na área para finalizar, vai no espaço, Palmeiras preenchendo bem a área, 1, 2, 3, 4 jogadores chegando, e tem mais chegando ainda, para a gente até olhar no fim da jogada. A bola no rebote e o Dudu, e olha como o Palmeiras chega bem compacto no momento ofensivo, até para pegar um segundo rebote se precisasse, um segundo lance para continuar organizando, que mostra da organização dessa equipe. Esse lance no segundo tempo é bem legal nessa questão da verticalidade, né? Olha como o Palmeiras em poucos toques avança muito campo. Olha o que eu falei da questão do jogador que está com a bola, viu espaço, conduz, leva ela para frente, avança. Já vi muito o Abel cobrando isso dos jogadores. Vamos. Mais uma vez o espaço entre linhas,
que vai muito bem o Piquerez, né? Porque ele tem 2 jogadores até fechando, ele acha muito bem o passe, o Dudu viu que aqui não dá para continuar, e olha o movimento do Mike, né? O Mike já foi importante no primeiro gol, olha essa jogada como é muito legal, na combinação dele com o Arthur, ó. 1 toque dele, 3 do Arthur, e olha o tanto de campo que o Palmeiras percorre. Olha a ultrapassagem muito bem feita. Movimento 2 contra 1 aqui. Chegando no lado oposto o Veiga. Tem até um jogador do Flamengo que tenta recuperar. Não estou conseguindo, aqui com a imagem mais de longe, saber quem é. Mas olha o cruzamento na segunda trave e o Palmeiras chegando. Então, um suco de Palmeiras. Esses ataques rápidos, essa boa transição ofensiva. Esse time que tenta sempre ser vertical. É um time que sempre acelera todas. Vamos para o Flamengo? O Flamengo eu vou em cima do segundo tempo, porque o Flamengo no primeiro tempo jogou com 2 pontas bem abertos, com um centroavante, e a estratégia não encaixou muito bem. O Sampaoli, até no intervalo, ele já muda e vem com um jogo mais interno, com mais gente para jogar por dentro. Everton Ribeiro e Arrascaeta principalmente. E olha a construção desse Flamengo com mais gente próxima, né? Como foi um time já com mais cara de Sampaoli, buscando trabalhar bem a jogada, o Maia baixando para construir, o time tentando sair. A gente vai ver aqui a saída pelo lado, achou, e agora sim a movimentação dos jogadores se aproximando, do Everton e do Arrascaeta sempre muito próximos, trabalhando as jogadas, e um Flamengo com mais jogo interno, ó, como vai trabalhando, vai tirando a bola da pressão, trocou de lado, e aqui é muito legal, que a gente fala da importância de jogar com os jogadores bem abertos e jogar na amplitude máxima, né, que a gente fala que é abrir o campo. Quando a gente fala em abrir o campo, esse talvez seja o melhor exemplo para a gente mostrar o quão é importante isso dentro de uma ideia. Olha o movimento do Mike saindo no Cebolinha, o espaço que ele gera na linha defensiva do Palmeiras. Ó, aqui está estreitinho, aqui está estreitinho. Aqui não, o Mike precisou sair, o Palmeiras abriu um espaço, o menino deu uma dormida, e olha o movimento do Gerson onde que é, exatamente nesse espaço. Então aqui é suco de Sampaoli. Abrir bastante o campo, gerar espaço nesses 2 jogadores, né, que a gente chama eu até esqueci o termo que a gente usa para cá, mas de atacar muito bem esse espaço, e aqui o Gerson vai na pernada mesmo, na força, ó, chega na frente e gera uma baita. Aí sim, ó, o Flamengo chegando também com muita gente na área, importante preencher bem a área, chegada, o cabeceio para fora. Aqui o lance do gol. Mais uma vez, ó, a ideia de abrir bem o campo, 2 jogadores bem abertos, a construção desses jogadores, ó, de aproximação, triangula pelo lado, aqui está os 2 com igualdade numérica, vai rodando a bola, vai trocando de lado. Ó como agora, como o Bruno Henrique entrou, o Ayrton já vem para o movimento para abrir o campo. Continuar abrindo o campo, continuar buscando esse tipo de jogada. Olha a compactação ofensiva do Flamengo. O Flamengo está atacando num espaço muito pequeno. Isso é bom para quê? Para você ter jogador e trabalhar a jogada, mas quando você perde também tem muita gente perto da bola para pressionar. Olha onde está o Davi Luiz construindo. Aqui o Gerson toma um rapa aqui, o rodo que a gente chama lá em Pirituba, bem forte, inclusive é falta, acho que o juiz até dá uma sequência de jogada. Ele poderia ter até aberto o braço mostrando que deu vantagem. A saída do Everton Ribeiro, e aqui vacilou demais o Palmeiras fechando o funil, né? Todo mundo baixou e não viu o Arrascaeta atacando esse espaço e cabeceando. Um jogo que teve várias questões táticas bem interessantes e a gente trouxe esses. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão prejudicado pela arbitragem, Vidal saindo pro Atlético Paranaense, Bruno Henrique lesionado novamente. Meus amigos, uma situação difícil pro Bruno Henrique, olha. Outro erro da arbitragem, o jogador tinha que ter sido expulso. O que lesionou o Bruno Henrique. Tinha que ter sido expulso. Outro erro de arbitragem. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo.